o ar que eu respiro, o azul da cor do mar, o verde das florestas e os pássaros a cantar, o sorriso da criança, o amor de uma mãe. Tudo isso não comparo ao amor do meu Senhor. Eu sei que não mereço este amor que é sem fim, e por mais que eu sofra, mas sofreu Jesus por mim. Cada dia que eu acordo, eu elevo os olhos ao céu, pois eu sei que bem pertinho eu estou do nosso Deus. Eu sei que não mereço este amor que é sem fim, e por mais que eu sofra, mas sofreu Jesus por mim. Eu sei que não mereço este amor que é sem fim, e por mais que eu sofra, mas sofreu Jesus por mim. Mas sofreu Jesus por mim. Mas sofreu Jesus por mim. Amém. Pessoal, estamos começando nossa lição da Escola Bíblica Dominical. O nosso tema hoje é desafiador, muito desafiador. É a nossa lição, A Lei do Sofrimento. Baseado aqui no livro 21 Leis de Vida, de Max Anders. Nossas lições têm sido baseadas nesse livro, nossos professores, eu, missionária Débora, pastor Fernando, e agora está chegando com a gente aí também o presbítero Carlos Joaquim. Vai entrar também na ciranda abençoada aí, né, das aulas. A lei do sofrimento. A gente tenta de todo jeito fugir do sofrimento. Ninguém quer sofrer. Tem até aquela música que diz assim, eu não estou aqui para sofrer, bye bye tristeza. Mas a gente sofre. No woman, no cry. Não chore, mulher, não chore. Mas tanto mulheres como homens choram. Porque o sofrimento é inerente à raça humana. Há aqueles que por causa do sofrimento até duvidam da existência de Deus. Dizendo, não, se Deus existisse, não existia doença,
males, sofrimento, tragédias. Se Deus existisse, essas coisas não existiriam. Mas a grande verdade é que o sofrimento entrou na raça humana como penalidade, como consequência da queda do homem no pecado. E então isso acarretou essa lei universal. E todos estão debaixo dessa lei, como outras, né, que temos estudado, né? Temos também leis espirituais que ajudam o homem, como a lei da santidade, a lei da fé, né? E tem essas leis que fazem parte da vida, a lei da felicidade, né? Mas também temos essas leis, como a lei do sofrimento, né? Que a gente gostaria que ela não existisse, não é? Mas a grande verdade é que muito do que o homem tem conseguido e conquistado tem sido por meio do sofrimento. Nós estamos vendo agora, nessa pandemia, vacinas que às vezes levavam décadas até serem criadas, testadas. A comunidade científica, né, criou em um ano uma vacina para um vírus antes totalmente desconhecido nessa variação, né, que ele apareceu, o Covid-19, né? Já conheciam o chamado corona, né? Mas não nessa letalidade, não com essa violência, não com essa capacidade de contágio, né? E agora essas cepas novas, né, no Brasil descobriram uma cepa que ela é 10 vezes mais letal do que essa aí que já está matando tanta gente. É muito sério. Precisamos orar e logo chegar também. Não chegar às vacinas, porque a humanidade chegou às vacinas. As vacinas é que tem que chegar agora no Brasil, né? Se chegou à formulação, se chegou a fazer as vacinas, graças a Deus. Mas precisam chegar aqui, né? Mas o sofrimento veio por consequência do próprio homem, né? Mas nós temos que saber lidar, temos que aprender a lidar e entender que o sofrimento, mesmo quando ele não advém de uma prova direta de Deus, ele é consequência da própria condição humana. Deus tem algo a nos ensinar por meio dele. Deus nos ajuda mesmo, né, através do sofrimento. Nós vamos ler Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4. Diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4. Tende por motivo de toda alegria, né? O crente gosta desse negócio, motivo de alegria, né? Já viu o pessoal que cumprimenta? Irmãos, a paz do Senhor. É motivo de alegria estar aqui, né? Pois é, esse texto diz que é motivo de alegria passar por provações, né? Não vejo muita gente falando, é motivo de alegria passar por provação, né? Eu quero ler na outra tradução aqui, que diz assim, nessa versão que é a versão transformadora. Diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, toda vez ou cada vez que a minha fé é provada, né? Ó, o que diz aqui? Quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Se algum de vocês precisa de sabedoria, estou lendo o versículo 5 também, se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus, generoso, e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, ou ele não impropera, né? Não põe impedimentos para alguém que pede sabedoria a ele. Quando pensamos, né, em sofrimento, a gente, às vezes,
se esquece que ele faz realmente parte da vida. E todos estão debaixo dessa realidade, ou dessa lei do sofrimento. Às vezes a gente sofre, é claro que o nosso sofrimento é aquele que mais nos atinge, obviamente, né? Ou de pessoas próximas da gente, né? Mas na verdade não é só a gente que sofre. Toda a raça humana sofre. Alguns de um jeito, alguns de outro jeito, outros, né, num momento, a gente em outro, né? Uma situação, um tipo de sofrimento diferente do outro, mas não há como fugir disso. Não há alguém que não sofra na condição humana. Não há ninguém que não sofra. E, aliás, o próprio Jesus, quando ele assume a condição humana para nos substituir, né, e dar sua vida numa cruz e viver uma vida justa em nosso lugar, ele teve que assumir também os sofrimentos da condição humana. E, aliás, como disse a canção aí que eu cantei, né, por mais que eu sofra, mais sofreu Jesus por mim, né? Jesus sofreu terrivelmente na condição humana. A Bíblia chega a dizer que ele foi o varão de dores. Varão de dores. O homem experimentado nas dores, no sofrimento, né? Diz a Bíblia. Portanto, que nós possamos nos voltar para a palavra de Deus e entender que o sofrimento, ele faz parte da vida, e ele pode se tornar até um instrumento de crescimento espiritual para nós, de experiências com Deus, né, em meio ao sofrimento. Eu quero pensar com você algumas coisas que esse texto diz. Tiago, capítulo 1, versículos 2. Eu vou ler até o 5, tá, gente? Nós vamos trabalhar até o versículo de número 5. Vai ser a base hoje do nosso estudo aqui, tá bom? Então veja só, ele começa dizendo: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, ou motivo de grande, né, alegria, como temos, né, em outras traduções, como essa que eu li, né, da Transformadora, grande alegria. Aqui está dizendo de uma alegria que é qualificada, é uma alegria especial, não é uma alegria meramente de sorrisos, mas é a alegria da alma, a alegria interior, né? É um tipo de alegria que ela é, vamos dizer assim, ela é contumaz, ela é teimosa, mesmo em meio ao sofrimento. John Wesley, no seu leito de morte, depois de ter feito tantas coisas, escrito tanto, e as pessoas ali ao redor, de repente, poxa, John, você contribuiu tanto para a humanidade, você fez tanta coisa, né? Especialmente, né, no cristianismo, mas ele fez também no sentido secular, ele teve descobertas médicas, ele criou a primeira máquina, né, de equipamento de fisioterapia, foi John Wesley que criou, né? E ele trouxe tantas contribuições, bibliotecas, né? Abençoou tanta gente. E no final de tudo, ele diz assim: olha, gente, o mais importante é que Deus está conosco. Olha, não importa mais nada, o importante é que Ele está comigo, Ele está na minha vida. Isso no leito da morte, isso antes de partir. O mais importante não foi nada do que eu vivi. Tudo isso foi bom, foi importante, né, os relacionamentos, mas o mais importante é que eu tenho esse Deus comigo. Ele está presente aqui na minha dor, no meu sofrimento, na minha partida, né? Então, nós devemos pensar que esse tipo de alegria é alegria espiritual, né? Não estamos falando aqui que o sofrimento, né, alguém vai ficar rindo quando está tendo uma enfermidade séria, né? Não é isso. Mas é uma alegria espiritual, uma alegria na alma, uma certeza que mesmo na dor, mesmo no sofrimento, Deus está conosco, né? E aí diz: tende por motivo de toda ou grande alegria o passardes
por várias provações. É interessante que aqui diz passardes. E mesmo na tradução que eu li ali, também por passarem. O que Deus está dizendo aqui é que nós vamos ter sofrimentos, mas vamos vencer esses sofrimentos. Obviamente que todos nós, né, gente, se Jesus não voltar antes, nós partiremos daqui, né, um dia. Todos nós teremos momento, né, de passar para o Senhor, de morrer, né, humanamente falando. Mas como o próprio Jesus chamava a morte, ele diz, né, eu vou para o Pai. Jesus chamava a morte de ir para o Pai. Né? Então, se Jesus não volta antes, todos nós iremos para o Pai. Né? Mas até que isso aconteça, nós vamos experimentar livramentos, vamos experimentar curas, vamos experimentar superações, porque aqui está dizendo, nós vamos passar pelas provações. Né? Nós não vamos sucumbir nelas. E mesmo quando chegar o dia da nossa partida, isso não é derrota alguma. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. A Bíblia diz, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Então, mesmo na morte, não há para nós. A morte não é uma derrota para nós, não é um fracasso para nós. A morte, ela se torna uma tragédia para aqueles que não têm Deus. Porque a questão da morte não é como se morre, mas é para onde a pessoa vai quando morre. Aí que é o problema. Se ele vai para o paraíso, para o seio de Abraão, para estar com os salvos, né, na sala de espera, antes de ir para o céu todo mundo junto, antes de ir para o céu, né, a gente vai para o terceiro céu, que é o paraíso. Né? Ou se vai para o Hades, para a sala de espera que antecede o juízo final para ser lançado no inferno. Né? Então, na verdade, a morte ela perdeu o seu poder eterno sobre nós, no sentido de nos lançar na perdição eterna. Nós não vamos mais perecer, aqueles que têm Cristo, que confiam no Senhor. Né? Então, nós vamos sim sofrer, mas vamos vencendo. Nós vamos rompendo em fé, como diz a canção. Porque a ideia, né, é justamente essa, né? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Vai ter montanha, vai ter vale, vai ter mares, né? Mas nós vamos atravessar, vamos vencer, né? Vamos sofrer, mas vamos em frente, crescendo com a graça de Deus, avançando com a graça de Deus. Né? Aqui nos mostra que nós vamos passar. Eu me lembro, eu nunca tinha ficado internado na minha vida, gente. E aí em 2012, numa crise muito séria de hérnia de disco, eu fui internado no Hospital Santa Catarina, cheguei lá debilitado e foi feita uma operação de urgência. A minha medula estava... Aliás, a hérnia de disco, ela estourou e ela estava comprimindo a medula. Estava com dificuldade de oxigenação até cerebral. E ali, quando eu fui internado, que falaram que eu ia ter que operar, que eu assinei aquele termo de responsabilidade, eu perguntei, por que comigo, Senhor? Eu te sirvo. Como é que vai ser? Porque naquele termo não era dada garantia, nem se eu ia andar de novo. Né? E eu que nunca tinha ficado internado, que morria de medo de injeção, fiquei 21 dias internado naquele hospital e muitas vezes eu fiquei perguntando, o que eu estou fazendo aqui? Quando eu voltei da operação, que eu não conseguia sentir minha perna, e praticamente no hospital, as fisioterapias era para me ensinar a andar de novo. Eu não conseguia firmar sozinho, eu caía. Né? Se me deixasse, se me soltasse, eu caía. Tinha que estar segurando em alguma coisa, no andador, ou com o fisioterapeuta do lado. E muitas vezes eu ficava me perguntando, né? Senhor, por que eu? Eu quero fazer tua obra. Como é que eu vou fazer depois?
Como é que eu vou dirigir? E muitas vezes eu entrei em questionamentos. Mas aí Deus começou a falar no meu coração ali, naquela primeira semana já. Foi um tempo também de reflexão na minha vida, onde eu pude pôr muita coisa no lugar que precisava ser colocada, na minha alma, no meu mundo interior. E este livro aqui, um livro que eu escrevi, O Enigma de Dona Falácia Homilética, foi escrito quase todo ali naquele hospital durante aqueles dias. Criei os personagens, criei a história e depois esse livro, né, foi publicado e tem outros aí, né? Espero que eu não precise ir para o hospital para poder fazer os outros, terminar e publicar os outros, em nome de Jesus. Mas eu posso dizer literalmente que esse livro aqui, ele foi nascido, né, nascido da dor. Ele foi fruto, né, daquele tempo de internação, né, que eu passei ali. E muitas vezes, no meio do sofrimento, Deus começa a trabalhar com graça. Eu me lembro que o bispo Caleb, quando me visitou no hospital, ele falou assim: Elias, Deus tem uma graça para cada tipo de situação. E ele orou para que Deus derramasse uma graça especial para aquele momento que eu estava, de internação, de incertezas. Saí dali para fazer meses e meses. Eu levei praticamente um ano, né? Eu não tinha como dirigir, eu não conseguia achar o pedal, a perna não obedecia, ainda tenho, né, sequelas, né, ainda. Mas graças a Deus, né, o reflexo voltou. O médico até duvidou, né? Teve uma vez que o médico ele quis ir no estacionamento para ver se era verdade que eu tinha ido de carro, né? E foi um milagre mesmo de Deus. Eu não dirigia já há um ano, depois que eu dei uma palavra numa formatura do Ser Forte, ali como paraninfo, né, da turma. A palavra era, né, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Que Deus disse para Paulo, né, por causa do espinho na carne de Paulo. E eu tomei posse da palavra que eu dei naquela noite para os alunos. Eu falei: Senhor, que a tua graça se aperfeiçoe na minha fraqueza, na minha limitação. Eu te peço isso. E isso foi num sábado. No domingo choveu muito, naquele tempo não tinha ainda Uber, né? Eu lembro que eu chamava táxi e nenhum táxi vinha, gente, nenhum táxi aparecia. E aí eu sentei no carro pela primeira vez assim, para dirigir. Eu tinha tentado com um irmão, mas não deu certo, meu pé sangrou, eu rasguei o pé, não sentia, tinha machucado no pedal. Naquele dia eu falei assim: eu preciso ir para a igreja, preciso ir para a igreja. E sentei ali, morava na região da Água Fria, e fui devagarinho, e o pé obedeceu, pela primeira vez. E eu fui bem devagarinho, cheguei na igreja, os irmãos ficaram assim: meu pai, pastor, o que é isso? O que o senhor está fazendo? Na volta até veio uma escolta, né? Veio um carro na frente e outro atrás me acompanhando, monitorando. Mas dali em diante eu fui devagarinho, retomando, e graças a Deus, né, consegui voltar a dirigir novamente. Eu estou dando esse testemunho para mostrar que o sofrimento também nos ensina, nos ajuda, trabalha aspectos na nossa vida que talvez de outra maneira a gente não ia ceder, a gente não ia mudar. E Deus quer que sejamos semelhantes a Cristo. Inclusive estamos fazendo, né, uma série sobre isso. Então eu quero dizer isso para você. Todos sofremos, todos. Não é só você que sofre. Nunca pense: por que eu? Por que só eu? Não, não é só você. Somos todos, né? E obviamente que existem dores que são muito intensas na vida, né? Como as dores da perda de alguém que a gente ama. Isso é muito duro, né? Mas é inevitável. Vamos perder alguém e alguém vai nos perder também um dia. Obviamente que quando isso acontece de uma maneira
na nossa cabeça, né, invertida, porque eu conversava há um tempo atrás, né, com a nossa irmã Neuza, né, cuja filha está agora com o Senhor, na presença do Senhor. Ela foi para o Senhor, ela passou para o Senhor, está na alegria de Deus agora, nossa irmã Vanessa Becaloto. Mas a irmã Neuza, uma mulher de muita fé e experiência com Deus, ela dizia isso: olha, não dá para entender a cabeça de Deus, né? Porque na cabeça da gente, a gente vai ver, né, o filho crescer e ir até o fim, e a gente vai partir e deixar eles aí. Quando isso inverte, é muito difícil para nós. Mas se há uma permissão de Deus, Deus sabe por que permitiu. E a gente tem que se lançar na confiança de Deus, apesar de todo o sofrimento, né? É um sofrimento tamanho do mundo, é um buraco tamanho do universo, né? Mas se Deus permitiu, Ele vai nos ajudar a seguir em frente, a ter forças para viver um dia depois do outro, né? E entender por que permanecemos aqui, né? Isso deve intensificar o nosso relacionamento com Deus e nossa dependência do Espírito Santo. Bem, ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. A gente passa por várias provações na vida. São várias situações. Às vezes é de natureza financeira, às vezes é de natureza física, às vezes é de natureza familiar, às vezes é de natureza espiritual, às vezes é de natureza emocional. E aqui diz que são várias provações. E a promessa é que nós vamos passar, que nós vamos seguir, né? Eu tenho aprendido com muitos irmãos, tenho aprendido. A nossa irmã Regina Pereira, a Neinha, né? Tenho aprendido muito com essa irmã. Ela perdeu sua mamãe querida, uma mulher forte, coluna. Depois, em seguida, perdeu seu marido, né? Os irmãos sabem, nosso irmão Wagner, irmão amado, um homem inteligente, talentoso, que falava diversas línguas, um homem que dava palestras, né, para auditórios seletos, um homem que cantava, né, maravilhosamente bem, amoroso, né, o grande amor, né, da vida dela. E eu vejo essa irmã hoje procurando ajudar pessoas, procurando abençoar a obra de Deus, procurando aconselhar pessoas. E ela olha, ela tem um olhar de gratidão por tudo que Deus a permitiu viver. E eu percebo nela que ela não acha justo, né, que tudo que ela recebeu de bênção através dessas vidas preciosas que estão com o Senhor agora, se ela ficasse lá num canto, né, e não quisesse viver, não quisesse... Não, ela está levando essa experiência, o que ela viveu, as bênçãos, para a vida de outras pessoas, né? Eu acho isso tão lindo, né? Ela ser capaz de cantar, né, na dor, de bendizer ao Senhor, de adorá-lo, né, como ela tem cantado conosco muitas vezes na igreja. Então a gente precisa ter um olhar, né, cristão para a questão do sofrimento, sendo maduros, sabendo que nós vamos sofrer, né? Obviamente que, como está aqui, nós vamos passar, nós vamos seguir em frente, apesar de passarmos por esses sofrimentos, né? Deus quer que a gente prossiga. Por isso que a Bíblia diz sobre passar, não diz sobre ficar, né, sobre sucumbir, mas fala que nós vamos passar. E não podemos esquecer, eu até disse isso para algumas pessoas que perderam entes queridos, que esses entes que nós amamos, que serviam ao Senhor, né, ou que estavam debaixo de intensa oração, e Deus conhece cada coração, agora eles não estão mais no nosso passado. No passado eles são só uma lembrança, mas de fato, né, eles estão no nosso futuro agora. Eles estão com o Senhor e é para onde nós vamos. Então a gente tem que olhar para frente agora, é olhar para o futuro, né? Lembrar com ternura, lembrar com gratidão, mas a lembrança é só uma ideia, a lembrança é um pensamento.
O que temos de concreto agora é o que tem pela frente, é o reencontro. Né? Então o nosso olhar, até mesmo sobre esse tipo de sofrimento, tem que ser um olhar de esperança, de quem sabe e confia que vai se reencontrar. Primeiro, claro, né, nós queremos encontrar primeiro Jesus, nosso Salvador. Né? Vamos primeiro ver sua face, como diz um hino antigo, primeiro quero ver meu Salvador, mas depois queremos rever. E nunca mais seremos separados dos nossos queridos. Bem, aqui diz que sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, a prova, ela produz uma atitude em nós de perseverança, de permanecer em Deus, de permanecer na confiança em Deus, porque o sofrimento, a prova, acaba nos levando a ter que buscar mais a Deus, a ter que confiar mais em Deus, a ter que depender mais de Deus. Porque quem vai nos consolar? Quem vai preparar uma situação, uma saída, né, para nós? Quem vai segurar na nossa mão e renovar nossa esperança? É o Senhor. Então o sofrimento, a provação, acaba por nos colocar em um relacionamento mais intenso com Deus. E aqui diz que essa prova acaba produzindo em nós perseverança. É uma palavra grega, gente, que significa permanecer debaixo. Então a prova faz a gente permanecer debaixo de um relacionamento com Deus. Faz com que a gente não se afaste, mas se aproxime e se mantenha debaixo da autoridade de Deus. E ela trabalha aspectos da pessoa de Cristo, nos ensinando, né, valores que somente na vivência prática nós vamos crescer nisso. Né? Veja só, eu quero até ler também com vocês um texto paralelo, né? Já caminhando aí para a nossa conclusão, sabendo então que essas provações, esse sofrimento é inevitável, mas ele produz algo bom em nós, ele produz algo positivo em nós. A gente perceber o valor, né, das provas. O ouro, para ele ser refinado, ele precisa passar por um processo de purificação. O ouro ele vem cheio de impurezas, de outros minerais misturados, né? E aí quando colocam eles naqueles verdadeiros tachos caldeirões gigantes, eles vão queimando aquilo que é impuro e o ouro vai se tornando cada vez mais purificado e o seu valor verdadeiro aparece. O fogo das provas, né, tem esse poder de nos purificar. Por exemplo, agora com essa pandemia, quem está atento e está aproveitando este momento está crescendo espiritualmente. As pessoas que estão focadas só no problema da pandemia, estão focadas só na questão do que está acontecendo, talvez elas estejam cada vez mais deprimidas, sem esperança e vazias. Mas as pessoas que estão procurando observar e tirar lições do que está acontecendo, por exemplo, temos aprendido sobre a fragilidade do ser humano. Como nós somos frágeis. Um vírus invisível está derrubando países, governos, quebrando economias. Né? Nós somos frágeis. Esse vírus está nos levando a valorizar mais as pessoas. A gente está vendo a importância de um pai, de uma mãe, de um avô, de um filho, de uma esposa, né, de um cônjuge. Como eles são importantes para nós, não queremos perdê-los. Está nos ensinando a orar mais, a buscar mais a Deus, a nos colocar na dependência de Deus, porque a gente não tem resposta para muitas coisas. E a gente não sabe o capítulo seguinte. Então nós dependemos de Deus. Então é importante perceber, né, os desdobramentos, né, e como podemos aprender.
No texto de Tiago aí mesmo, mas no versículo 5, diz assim: se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a Deus, que ele vai conceder. Veja que é um texto falando sobre provação e sofrimento. No versículo 5 diz para a gente pedir sabedoria. E é isso. Peça sabedoria para enfrentar os seus sofrimentos. Nós precisamos de sabedoria para enfrentar os nossos sofrimentos. Em meio aos sofrimentos, busquemos a Deus, peçamos direção de Deus, peçamos entendimento do Senhor. Estejamos abertos e falando: Senhor, o que tu queres trabalhar na minha vida com essas circunstâncias? O Senhor permitiu. Então o que o Senhor quer moldar na minha vida, né, através disso? Então a gente deve pedir sabedoria, se colocar à disposição de Deus para receber sabedoria neste momento. Veja só o que diz a palavra de Deus em Romanos, no capítulo de número 5, o versículo de número 3, diz assim: também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que elas contribuem para desenvolvermos perseverança, né? Concordando lá com o Tiago. Agora o legal aqui é que mostra o seguinte: essa perseverança que o sofrimento, que a prova produz em nós, ela tem desdobramentos. Ela nos leva a outras instâncias de experiência com Deus. Diz assim, que a perseverança, ela produz a experiência, ou seja, um caráter aprovado por Deus. Nós começamos a experimentar mais de Deus. Isso é um desdobramento dessa atitude de permanecer, né, debaixo da autoridade de Deus, porque precisamos, né, no sofrimento, nossa dependência de Deus parece que fica mais patente, né? E então, você nessa atitude de perseverar, apesar de estar em luta, em sofrimento, isso produz experiências com Deus. Você começa a experimentar coisas de Deus, milagres de Deus, a voz de Deus, o agir de Deus, o mover de Deus, o consolo de Deus, né? Aquela paz inexplicável que o homem não tem como dizer, né? A Bíblia diz que é uma paz que excede o entendimento humano, né? Aqui diz então que a perseverança produz caráter aprovado ou experiência. E a experiência, ela produz esperança. Porque quando você experimenta mais de Deus, aquilo te leva a ter esperança. Sempre que você enfrentar lutas, problemas, a esperança aumentou, né, na vitória, que você vai novamente passar. A ideia aqui de passar por provação é travessia, gente. Nós vamos atravessar essa pandemia em nome de Jesus. Isso é uma travessia que nós estamos fazendo, né? E eu profetizo em nome do Senhor que eu, você, nós vamos sair do outro lado. Nós vamos completar a travessia em nome de Jesus. E a esperança não confunde ou não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Na linguagem tradicional diz: a esperança não confunde, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Então veja que tudo isso começa com o sofrimento, com a provação, com as lutas da vida. Jesus nunca iludiu ninguém. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Jesus nunca prometeu um mar de rosas, uma vida sem problemas, nunca prometeu que a gente não ia enfrentar situações difíceis. Eu até diria, irmãos, o Evangelho não é para os covardes. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo, de covardia, mas nos deu espírito de fortaleza, de amor e moderação, espírito de poder, de força, para enfrentar situações. Então, o Evangelho não é para covardes. Claro que nós vamos enfrentar situações terríveis, assustadoras, mas nós precisamos enfrentá-las com fé em Deus, né? Enfrentá-las orando, buscando, pedindo, né? E clamando a graça de Deus sobre nós, né? Então, você perseverar no sofrimento, você se colocar debaixo da autoridade de Deus no sofrimento, produz experiências com Deus. Essas experiências produzem mais fé, mais confiança em Deus, mais esperança no seu coração.
E a esperança em Deus dá discernimento, porque você fica com o coração aberto, com a mente lúcida para ouvir a voz de Deus. E diz que a esperança não confunde, tira a gente da confusão. E porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. Ou seja, mesmo enfrentando lutas, mesmo enfrentando sofrimentos, pode ter certeza que Deus te ama, que Deus me ama, né? E o sofrimento não anula isso. Se você olhar a história do cristianismo, todos os servos de Deus passaram por lutas, por sofrimentos, por provações. Desde o próprio Jesus e os discípulos. Veja a vida dos discípulos, né? Veja os primeiros cristãos, veja os primeiros séculos do cristianismo, né, com perseguição, com mortes, com martírio de cristãos, né? Veja a história cristã. O próprio John Wesley, né, que inspira o nome da nossa igreja, metodista wesleyana, ele sofreu sendo até apedrejado, sendo humilhado, jogado na lama por amor do Evangelho, né? Ameaçado muitas vezes, né? Passou por lutas, por problemas, né, de diversas naturezas. Então, o Evangelho nunca prometeu que a gente não teria sofrimento, né? E a gente tem que enfrentar esses momentos com confiança em Deus e pedindo a ajuda de Deus, né, para fazer a travessia, né, para sair do outro lado, né? Obviamente que experimentaremos muitos livramentos, né? Experimentaremos muitas vezes, né, agir milagroso de Deus, né, até mesmo impedindo que certas coisas aconteçam. Mas outras coisas vamos enfrentar, como eu tive que passar por aquela operação, aquela internação, né? Perdi, né, meu pai querido, amado, né, que me criou, meu pai de criação, José Luciano. Para mim foi duro demais, porque eu era muito apegado ao meu pai, né, desde criança, e aquele momento foi um momento difícil, né? Joanita teve que se despedir do seu pai, que foi meu primeiro pastor, e da sua mãe, missionária Silvia, né? Duro, 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 duro. E sentimos até hoje, ela sente até hoje, um pai muito amoroso presente, uma mãe muito sábia, né? Mas na vida nós teremos perdas, né? E temos que seguir em frente, temos que passar, né, pelo sofrimento, carregar as consequências dessa dor e muitas vezes a ausência de alguém que amamos, mas na esperança e com gratidão por tudo que eles nos legaram, por tudo que, né, fizeram na nossa vida, e com a certeza de que vamos também reencontrá-los, né? Então vamos passar por luta, né? Vai ter sofrimento, vai ter carro batido às vezes, né? Vai ter situações, né, que vamos nos machucar, né? Vai ter situação de desencontro emocional e vai ter que ter perdão, conserto, né, restituição, reconciliação, né? Então é assim, é a vida, e nós precisamos ser maduros. A pessoa que não entende que o sofrimento faz parte da vida, ela não é madura, e ela vai sofrer muito mais, porque ela vai se concentrar no sofrimento, não vai aprender com ele, não vai tirar lições, né? E a travessia vai ser muito mais difícil e dolorosa de cada situação em que ele se encontrar sofrendo, né? Mas que nós possamos ter essa confiança em Deus e essa certeza de que Deus nos ensina mesmo meio ao sofrimento. Eu quero encerrar então, quero agradecer, né, a sua atenção e encerrar essa lição com um conselho aqui do autor, do Max Anders, que ele diz que uma coisa muito importante é a gente oferecer o nosso sofrimento como oferta a Deus. É a gente entregar a Deus o nosso sofrimento. Quando estiver passando pelo sofrimento, falar: Senhor, eu ofereço a Ti essa dor que eu estou sentindo, esse momento difícil que eu estou vivendo, eu coloco como um sacrifício no Teu altar. Eu não vou negar o meu louvor, eu não vou negar a minha adoração a Ti. Jó, uma vez ele falou assim: eu te louvarei, Senhor, ainda que Tu me mates.
eu não vou negar o meu louvor e minha adoração, ainda que eu morra, eu não vou negar, né? E nós precisamos ter essa atitude de entrega a Deus, né? Às vezes você vai para a igreja com um sofrimento, mas adore, cultue a Deus, né? Não negue o seu culto. Não vou para a igreja não, porque eu, né, estou passando uma luta muito grande, Deus não me respondeu ainda, não vou cultuar, né? Não, ofereça, junto com o seu louvor, ofereça o seu sofrimento a Deus, ofereça a sua aflição a Deus, ofereça a sua angústia a Deus. Quando eu digo isso, não são angústias, dores e sofrimentos por falta de confessar pecados, como Davi estava sofrendo até fisicamente doenças porque não confessava. Tem muita gente aí que está doente, sofrendo, porque não confessa seus pecados e não conserta os pecados. Isso é outra coisa. Aí, nesse caso, precisa confessar e consertar. E você precisa oferecer sua confissão. Precisa oferecer o seu conserto e o seu arrependimento a Deus. Mas quando é um sofrimento da vida, é uma contingência da vida, ofereça isso como um sacrifício suave a Deus. Mesmo que você não entenda por que está passando. Não, mesmo que você não tenha resposta para aquilo que você está vivendo. Entregue como um sacrifício suave àquele que também, lá na cruz, entregou o seu sofrimento a Deus como forma de nos salvar, como forma de amor a nós. Ele entregou a Deus o seu sacrifício. Que seja assim em nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai Santo, Tu conheces, Senhor, cada um de nós, cada um dos irmãos, cada um que está aqui participando da classe de adultos de nossa igreja, nesta lição sobre a lei do sofrimento. Que nós possamos, Pai, hoje entender que o Senhor está forjando o nosso caráter. O Senhor está trabalhando para que sejamos mais semelhantes a Cristo. Talvez o Senhor está trabalhando a nossa paciência. Talvez está trabalhando o amolecimento do nosso coração para que tenhamos paz com as pessoas. Talvez o Senhor esteja trabalhando a nossa moderação, está nos ensinando a ser mais temperados, mais moderados. Talvez o Senhor está nos ensinando a sermos mais benignos, a cuidarmos mais das nossas motivações, o que está lá dentro de nós, o que nos leva a falar, a fazer certas coisas. Talvez, ó Deus, nós tenhamos amado alguma coisa mais do que devíamos. E o Senhor está nos ensinando que nós temos que amar ao Senhor acima de todas as coisas. Pai, eu te peço, Senhor, recebe o sofrimento daqueles que sofrem agora. Recebe os sofrimentos que possamos ter como um sacrifício ao Senhor. Queremos entregar a Ti como uma oferta e pedir ao Senhor que se faça presente de uma maneira poderosa em nossas vidas em tempos de sofrimento. Como diz a Tua própria palavra, na minha angústia eu clamei ao Senhor, eu invoquei o Senhor e Ele me livrou de todos os meus temores. O Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Por isso nos colocamos diante de Ti e declaramos que somos Teus, seja na luta, seja em tempos de bonança, seja nas alegrias e também nos momentos de sofrimento. Tudo queremos viver com o Senhor, porque tudo posso naquele que me fortalece. Em nome de Jesus. Valeu, pessoal. Grande abraço. Deus abençoe todos, né, em nome de Jesus. A paz do Senhor. Amém.